Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E a nossa convidada de hoje é a escritora de fantasia Ariane Castelo. Ela é formada em letras pela UFRJ e é uma apaixonada por fantasia urbana e conquistou milhares de leitores com seu livro de estreia, O Abismo de Celina. A obra alcançou feitos muito interessantes, como o 20º lugar geral de vendas na Amazon Brasil, e também esgotou seus livros na recente Bienal do Livro em São Paulo, sendo um dos mais procurados na editora Rocco, né, no stand da editora Rocco no evento. Compartilha, né, seus conteúdos com mais de 110 mil seguidores nas redes sociais e envolve, né, a sua comunidade em discussões profundas e cativantes sobre suas histórias. Ariane, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Muito obrigada, Juliana. É um grande prazer estar aqui falando com você. Estou muito animada com a nossa conversa. Tá tudo ótimo. Que bom. Fico bem feliz e bem curioso para saber sobre a sua jornada. E fiquei assustado positivamente, vamos colocar assim, que o seu primeiro livro, o romance de estreia, né, O Abismo de Celina, já teve esse reconhecimento, né? E eu queria ir para um passado recente, que é da Bienal, que foi um momento recente. Queria que você contasse como que foi a experiência de estar lá como autora publicada, com um dos livros mais procurados. Olha, a experiência da Bienal foi incrível, porque os autores nacionais têm pouquíssimas, eu acho que, oportunidades de se colocar ali junto com os leitores, né? Então, a Sim. Bienal é um grande evento que oferece essa chance, e a gente estar cara a cara com o público é muito legal para a gente entender de maneira muito mais nítida, né? A gente vê de Uhum. maneira muito mais palpável como que o nosso público reage às nossas histórias. Então, quando a gente está na internet ou lendo opiniões, lendo resenhas, não sei se você Uhum. é esse tipo de pessoa que você acha de ler resenhas ou não, mas às vezes as coisas se embaralham na nossa cabeça, e quando você Uhum. chega ali na Bienal e você vê assim as presenças, né? A gente tem ali um senso muito grande de propósito, de nossa, é isso que importa, Sim. é essa pessoa aqui na minha frente, é o que ela está dizendo. Então é isso, cara, é um contato assim maravilhoso e é Sim. inexplicável. Para mim é uma das minhas coisas favoritas. É algo. São reações muito espontâneas e sinceras ali, né? Dos leitores. E acaba que via rede social, no digital, às vezes é muito frio, né? A gente não vê, de repente, toda a emoção que a pessoa passa num feedback, numa resenha. Por mais que eu imagino que diversos leitores te procuram nas redes sociais para comentar, para falar, mas o ao vivo é diferente, né? Totalmente, totalmente. É muito diferente porque é isso, não tem até todos os obstáculos, né, que às vezes a rede social tem, que é demora na resposta, Uhum. enfim, tudo aquilo que envolve uma conversa virtual, né. E no evento são várias pessoas ao mesmo tempo, ainda potencializa nesse sentido, né? Não é uma de cada vez, né? E acaba que na rede social você escolhe o momento de ler, né? Um depoimento, uma Com resenha. certeza. No evento você não E escolhe. você sim, e você tem a chance de conquistar muita gente também, você conhece muita gente que nunca ouviu falar do seu livro, que vai ouvir falar ali na hora. Ah, Então sim. você vai ser o primeiro contato que aquela pessoa vai ter com a história também, o que é muito bacana, porque você tem como até divulgar, né, de certo modo, de uma maneira Sim. muito diferente do que você faria online. Você pode falar mais, entrar em outros Uhum. méritos. Você tem a oportunidade de conquistar novas pessoas ali no ao vivo, né? Você vira um vendedor do seu livro e não sei se aconteceu com você, mas é até comum, às vezes um leitor vai convencer outro, esse livro é bom, isso aqui é legal e tal, então vira meio que um misto ali de pessoas que leram, que não leram, que tem curiosidade, e eu tava vendo, né, a capa do seu livro ela é muito bonita, ela é bem colorida, bem chamativa, então o impacto visual da pessoa que às vezes nunca te viu, nunca ouviu seu livro, já se encanta ali logo olhando, né? Então dá para ver todas as reações possíveis, né? Sim, demais. Nossa, eu amo a capa também. Mari Sim, Morgan, gente, arrasou. Chamem ela. sim. Não, e assim, e até antes, a gente tá falando assim, né, do evento recente, né? Foi em setembro, né? Tem 2 meses mais ou menos. Você publicada pela Rocco, né? Que é uma das maiores editoras que a gente tem, principalmente quando se fala em fantasia. Mas até chegar, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Essa sua primeira história, você chegou a publicar de forma independente? Como que foi o processo de até chegar na Rocco? Fala um pouco assim desse processo editorial, antes da gente falar também da história em si. Certo.
O processo até chegar na Roku foi muito longo, eu diria, né? Não parece quando a gente analisa de fora, mas eu comecei a escrever ali com uns 12, 13 anos. Eu publicava uma história em um site chamado Nia Fanfiction. Não era uma Uhum. fanfic, mas eu publicava Sim. lá. E aí eu já gostei, né? Gostei de ver os comentários, gostei das reações das pessoas. Só que a carreira de escrita, né, mal assim, é vista como uma carreira por famílias, né, de classe média e de classe média baixa. Então, embora eu gostasse muito e sempre gostei, meus pais sabiam que eu gostaria de ser escritora, mas eu fui muito coagida, de certo modo, ou Uhum. então talvez influenciada a seguir outros caminhos. Sim. Mas, enfim, aí quando eu acabei entrando aí na faculdade de letras, foi um meio termo, tudo bem, vou É, seguir foi escrevendo. outros caminhos, mas não fugiu tanto, né? É, exato. E aí lá na faculdade de letras eu também cheguei a desviar, então eu me envolvi muito com linguística de texto, eu me envolvi muito com outros projetos. Eu cheguei a escrever enquanto eu estava participando de projeto de iniciação à docência, acompanhando professoras em aula, gerenciando mídias sociais e, enfim, fazendo ali um projeto de curso. Mas aí durante a faculdade eu tive realmente me chegou muito forte na minha cabeça que eu estava me desviando do meu propósito, porque eu pensei, caramba, eu tô muito envolvida na carreira acadêmica, porque eu estava nos grupos de pesquisa, eu estava envolvida com questão de literatura infanto-juvenil, mas eu também estava envolvida com pesquisa em linguística de texto, e aí eram grupos que, poxa, tinham os horários, e aí já ia começar o estágio, e eu falei, caramba, não era bem o que eu queria. Calma aí, o que está Uhum. acontecendo? Então, durante a faculdade, o meu companheiro, ele me incentivou a chutar o balde mesmo, tá, gente? Ele falou, não, não, ó, tá tudo errado, sai de tudo, volta, volta para o que você queria. Então, foi o que eu fiz, né? Os Uhum. pais ali já deram uma surtada, mas eu falei, não, vamos para o que eu quero. Então, eu já na faculdade busquei uma orientadora de fantasia urbana, eu já deixei certos projetos, eu já caminhei para outro livro. Escrevi durante a faculdade, sim, um livro, demorou 2 anos, né, para finalizá-lo, só que eu não lancei, porque eu senti que teria muita coisa a ser trabalhada nessa história, e aí eu preferi iniciar uma do zero e lançar uma novela de forma independente na Amazon, que viria a ser aí a primeira versão do Abismo de Ah, Celina, legal. do que. Sim, porque eu acreditei que o tempo que eu levaria para editar esse livro seria muito mais longo do que, né, lançar uma Sim. novela. E eu queria muito me apresentar para as pessoas como autora, eu Uhum. tinha muito essa urgência. Então E ali só um ponto, foi o que eu fiz. você chegou a pensar também que por ser uma novela, um texto mais curto, talvez seria mais fácil ganhar leitores, porque quando se fala em fantasia, eu pelo menos tenho uma percepção, são livros grandes, às vezes são uma série de livros, né? E quando você tem uma novela, um texto mais curto, talvez seja mais fácil a pessoa apostar, pô, eu não conheço essa autora, mas é um livro menorzinho, eu vou ler aqui. Tem essa, você chegou a pensar nisso também, além do tempo de edição para lançar, também teve uma visão de talvez eu conquiste os primeiros leitores ser uma história mais curta ou não? Pensei sim, eu acreditei que, inclusive, a ideia era ser um conto no início, né? Mas Uhum. aí cresceu para uma novela, mas eu achei que seria uma boa porta de entrada, sim. Ah, legal. Pensei, caramba, isso daqui vai ser uma porta de entrada do leitor para mim, para tipo, uma primeira impressão, digamos assim. E aí eu lancei, Interessante. lancei no, exato. Lancei ali no final da faculdade, né? Já tinha, ou estava me formando, ou já me formei. E aí, nossa, e aí foquei mesmo nisso. Então, antes na escrita, Uhum. depois na divulgação. Quando? Tem quanto tempo isso? Tem... Eu me formei cara, foi acho que faz 1 ano e meio, tá para fazer 2 anos. Ah, tem pouco tempo então, foi recente, né? E aí já deu um resultado assim de volume de leitor, já teve uma resposta interessante do público. Teve algum ponto assim pós-publicação que chegou a te surpreender? Na edição independente, né, já me surpreendeu assim o primeiro dia, porque eu fiz todo o esforço, né, antes de lançar o Sim. livro. Então, eu fiz ações para as pessoas lerem o primeiro capítulo antes de todo mundo, para que quando eu lançasse no primeiro dia, todo mundo já soubesse Ah, assim, o intuito. Já li até o primeiro capítulo, já sei. E aí, esse tipo de ação ajudou muito, porque aí no primeiro dia já ali do início das vendas da edição independente, a gente conseguiu ficar já no top 100 da Amazon.
O que Legal. foi muito legal e foi inesperado, porque, né, o top 100 acaba sendo muito dominado por livros com uma pegada mais erótica, Sim. e não era a pegada do Abismo de Celina, né? O Abismo de Celina não é uma história mais 18, longe disso. É uma fantasia sombria, né? Tem ali sim Uhum. traços de romance, tem toda uma Sim. questão aí. Mas é diferente E daqueles livros, assim, sem fazer nenhum julgamento aqui, mas há um padrão ali desses livros eróticos, né? É o CEO de não sei quem e tal, até o estilo de capa muito parecido, e esses, eles dominam muito as vendas da Amazon, né? Acaba que a gente vai procurar dos mais lidos. Deixa eu ver quais são os mais lidos aqui para buscar uma inspiração de leitura, né? Um livro novo e geralmente é o mesmo padrão, né? E isso pega romance, pega a parte de contos também, de diversas categorias. Então é difícil você ultrapassar, furar essa bolha, né? Você chegar lá na frente, né? Então vencer isso, eu acho que exato. muitos leitores também buscam outro tipo de leitura, né? Então curioso, interessante. É, essas autoras, elas praticamente mandam ali, a Sim, galera lê muitos livros eróticos, gosta muito, tá tudo bem. E elas já sabem lidar com a Amazon muito bem também, já entendem muito exato. bem a plataforma, o que que, né, o que que Uhum. atrai. E eu tava muito andando num território desconhecido, né? Eu tava Uhum. fazendo coisas, mas sem saber. Vamos lá. Primeira experiência, né? Vou fazendo, vou tentando aqui, né? Exatamente. E tanto que depois que eu fiz essa ação de colocar as pessoas para lerem o primeiro capítulo antes e tal, muitas autoras fizeram o mesmo. Eu fiquei super feliz, Sim. porque eu pensei, caramba, né? Incentivei outras pessoas, porque elas viram que foi dando certo. Então, a gente vai tentando. Você usou a sua rede, né? A sua audiência ali, que já te conhecia desde lá de trás, ó, lança o primeiro capítulo, tal dia vai ser lançado o livro completo. Então você já trabalhou sua audiência ali naquela expectativa, então foi questão de lançar e boa parte dessa audiência sua já baixando o livro na Amazon, lendo. E é legal que eu imagino que você deve ter tido um feedback muito rápido, né? Porque não só por ser uma novela, que é uma história mais curta, as pessoas leem mais rápido também, então acho que nos primeiros dias talvez já teve as primeiras 5 estrelas, né, os primeiros comentários, então já traz esse retorno rápido, deu nem tempo de ficar ansiosa, né, esperando o retorno, né. Sim, foi muito rápido. E eu também tive que construir uma audiência nova. É interessante falar de audiência, porque muita gente fala, pô, você já tinha uma audiência, já tinha uma galera que estava ali pronta para te ler. E aí eu falo, cara, uma coisa que a gente, né, tem esses dados, a gente pesquisou, colocou a Sim. galera para responder as perguntas, e 85%, pelo menos, né, dos meus leitores são pessoas novas. Não são Legal. pessoas que me seguiam antes. Porque a gente teve muito que, nesse tempo que eu mostrava o primeiro capítulo e falava sobre a história, chegava muita gente nova. E eu imaginei que isso fosse acontecer porque quando eu tinha, né, um perfil bem focado em literatura, eu sempre fui muito eclética. Então, eu na minha estante a gente tem, tu tem uma prateleira que é com 100 clássicos no topo, aí também tenho ali livros eróticos, eu tenho livros de fantasia também, vários de fantasia, e aí a fantasia vai de Brandon Sanderson, a Patrick Rothfuss, Uhum. a nossa Vic Schwab, e aí eu indicava tudo isso, porque eu nunca gerenciei a minha página pensando, eu vou ter uma página de livros de fantasia, porque quando eu for uma autora de fantasia, eu vou ter aqui o público ideal para me ler. Então eu Uhum. construí um público muito eclético que me segue, mas que não necessariamente gostaria de ler o meu livro. Uhum. Então tive que construir. Sim, sim. São os desafios da divulgação, promoção do livro, né? E eu imagino que também muita coisa você planejou, não deu certo, mas essa estratégia do primeiro capítulo é muito interessante, né? Você trazer uma amostra ali e deu certo, né? E o pós-lançamento ali, né? Em dois aspectos que eu tô perguntando, porque você falou, ó, a ideia é ser um conto virou uma novela, então você expandiu a história. E agora a gente tem um romance, né? Que é um livro que ficou maior ainda, então eu imagino que você ainda tinha muito fôlego ali da sua história. Após a publicação do primeiro, né? Que foi uma estratégia também bem sucedida. Já foi pensando no segundo, né, também de forma independente, ou já veio a ideia tipo, pô, que legal, será que eu consigo publicar para uma editora? Algo assim? Qual que foi o próximo passo que você imaginou após a publicação da novela? Olha, na verdade, eu sempre vi o Abismo de Celina como uma porta de entrada. Então eu pensei,
eu vou lançar um livro para me apresentar, para construir uma base de leitores. E quando eu escrever uma próxima história, né, um outro romance de fantasia, enfim, eu vou realmente conseguir fazer essa apresentação. Então, eu pensei, vou usar o próximo livro para talvez sim conseguir um agenciamento, para talvez sim conseguir entrar como editora, tendo aí algum dado, né, para mostrar, olha, já tive leitores nesta novela e tudo mais. Mas só que acabou que não, né? Quando eu lancei ali o Abismo de Celina de maneira independente, foi tão legal, teve tantos comentários e, enfim, eu postava até muitas opiniões sobre o final e a galera surtava muito com o final, que uma das editoras de aquisição da Rocco, né, se deparou com alguns desses comentários, ela foi ler o livro realmente ali na curiosidade, né? Ela pensou, Legal. nossa, deixa eu ver, por que que tá todo mundo falando disso aqui? Vou lá conferir. Aí ela falou, interessante, então é por isso. E aí, a partir realmente disso, né, que veio aí essa chance de lançar o Abismo de Celina, né, transformar em uma história mais completa, né, para poder lançar pela Rocco. Porque nunca foi, assim, a minha intenção, eu nunca imaginei, até porque eu sempre soube que é um tanto incomum editoras lidarem com livros que não são originais, né? A gente tem alguns casos Sim. no mercado, eu tenho meu amigo, Felipe Fagundes, de Gay de Família, que ele lançou independente, Ah, foi conversei com edição ele também. paralela. Eu O conversei com Felipe, ele, maravilhoso! conversei, foi, acho que, pô, acho que foi ano passado, né? Ele é incrível, adorei a conversa com ele, foi muito massa. E, pô, que legal, que legal. E ele foi publicar também, ele contou a história dele, muito legal, coincidência boa. Sim, então, o Felipe é super meu amigo, ele Sim. também é daqui do Rio, e ele é um desses casos, né? Foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei quando Uhum. aconteceu. Ele até me apoiou muito, é uma das pessoas que mais me apoiou, assim, antes até de eu lançar livros. E, cara, eu não, por termos poucos casos, não imaginava que aconteceria, mas aconteceu, fiquei super Uhum. feliz, abracei a oportunidade e falei, vamos lá. Uhum. Eu tenho visto, já conversei com alguns editores, né, pessoas que trabalham dentro de editoras. O trabalho hoje não é que ele seja facilitado, até porque tem um volume muito grande de escritores, né, buscando uma publicação de editora grande. Mas acaba que tem dois viés, né, um mercadológico, né, que um livro com potencial de venda e um livro com uma excelente história, né, mas que não necessariamente vai ser muito vendável, mas é bom para um portfólio, né? Então tem que achar esse equilíbrio, né? Uma história boa que seja bem vendido. E quando tem alguém que já tem um retorno legal da audiência, tem um certo sucesso ali no independente, talvez é um investimento com menos risco para uma editora, por mais que não seja uma história original. Então, é um movimento que tem aumentado, mas ao mesmo ou então a editora fala assim: gostei da sua história, vamos criar uma história nova? Que essa nova você publica originalmente aqui pela editora, porque conhece a escrita da pessoa, gosta, tem uma continuação, tem um outro livro nessa pegada. Então, acho que o digital traz assim para a editora uma certa, entre aspas, segurança que vai encontrar uma boa história. Pô, já tem um monte de gente falando que o livro é bom. Eu peguei e li, a história é boa, pô, faz sentido eu publicar aqui, né? É uma facilidade da tecnologia hoje que não se tinha anos atrás, né? Mas Com certeza. mas curioso que foi por acaso, né? Mas acaso entre aspas, né? Porque você buscou esse acaso, né? Com todas as estratégias e teve pessoas que começaram a ler, falar e pô, uma hora ou outra, pessoas fora Sim, dar atenção ao livro, né? sim, e a gente conhecendo as mídias sociais, a gente sabe que tem certas redes Sim. que os editores estão mais presentes. Sim. Então, quando o livro aparece lá, tem mais chance deles verem. Mas também acho que, cara, foi realmente surpreendente. Não estava Sim. assim nos planos, mas a gente fica muito feliz, né? Ainda mais Sim. porque eu acho que o mercado independente possibilitou que a gente conseguisse, pelo menos, dialogar sem Uhum. ter tantas coisas na frente, né? Porque a gente recebe muito não. Eu recebi não de agenciamento, por exemplo, né? Sim. Então, imagina. Então, se você recebe não e aí você não tem um agenciamento e você não tem as pessoas para te levarem a determinados lugares, às vezes você tem que ir meio que sozinho, né? Será, né? Exato. Então é legal a gente ter pelo menos a oportunidade, sabe? A Uhum. oportunidade de
competir, não sei se é a palavra certa. Se for pensar numa questão de mercado, é uma competição, né? Não tem como, porque se não é você publicado, vai ser outra pessoa que vai ter o livro publicado, né? Porque as Exato. editoras têm X livros programados para cada ano, uma janela de lançamento, de publicação, de evento. Então, se não é você, é outra pessoa, né? Então, Aham. E eu digo, até pensando na questão de agências e afins, porque antigamente, por exemplo, não existia isso, né? De, ai, nossa, vou negociar com um autor que não tem uma agência, né? Lá sim, fora, por exemplo, isso não acontece. É com a agência e ponto. Você, né, geralmente você tem que ter. Então, quando às vezes você não tem, seja por, né? Enfim, às vezes tem não abre motivo, né? editais, Sim. enfim, há muitas coisas, N razões, você pelo menos tem ali a oportunidade de chegar de outras maneiras nessas Uhum. pessoas. Sim. O mercado, né? Eu até conversei recentemente com uma editora do Grupo Record, né? Falando justamente desse movimento que a gente teve do digital, né? Que lá para 2010, mais ou menos, achava-se que o e-book ia dominar, o livro impresso ia acabar. Né? E um pouco antes a gente teve um movimento de jornais e revistas e os CDs acabarem ficar só para o streaming meio digital. Acaba que o livro ficou, né? Então, ficou, mas as redes sociais, principalmente, dominaram a comunicação, né? E é o que falo se tá bom ou não. A gente não olha simplesmente na livraria qual é o livro que mais vende, né? As redes sociais falam muito, né? E dão muito espaço hoje para autor independente, autor nacional independente, né? Então, são vários fatores que implicam, né? Tanto de mercado, que é bom para nós, que né, autores nacionais, mas também especificamente sobre o seu livro. Então, acho que assim, é um quebra-cabeça ali que todas as peças foram se encaixando até chegar num ponto ali que uma das grandes conquistas né, do autor é ter uma grande editora por trás né, da sua obra. Então, acho que essas pecinhas ali para você foi se encaixando, né? E aí, você recebeu esse contato. Aí você pensa, ai meu Deus, e agora, né? O que que vem depois, né? E esse processo, assim, de desde o contato inicial até você receber o livro em mãos, tipo, pô, foi publicado. Foi um processo longo, foi legal, foi divertido, desafiador, como que foi? Olha, nossa, é muito engraçado falar desse contato, porque eu estava contando até para os livreiros, né, da livraria Leitura, e eles falaram, Sim. nossa, eu ia pensar, é golpe. Eu falei, gente, pior. Mas, olha, foi muito divertido, foi tranquilo. A editora é até muito maleável, é tudo muito assim, deixaram muito claro para mim que eu tinha a palavra final na edição, Legal. e é um trabalho em conjunto, então, nossa, a Bia, né, que é minha editora, a preparadora também de texto, todo mundo trabalha ali realmente para deixar a obra o melhor possível. Então, a gente só vê contribuições, sabe? Sim, Nada foge disso. A Bia deu sugestões maravilhosas, várias eu segui, que deixaram ali a história ainda mais pessoal, ainda mais profunda. A gente legal. chegou, né, no Abismo de Celina, a gente tem desafios da morte, então a gente deu uma mudada em pelo menos dois desafios. A gente desenvolve mais algumas cenas, porque é interessante ter uma pessoa de fora, né, que faz isso há muito tempo, de dizendo, pô, acho Sim, que aqui nessa conversa cabe estender mais, cabe falar mais. Então foi muito bacana. Foi um processo que eu gostei muito e que eu senti que de fato tornou a história algo ainda mais legal, ainda mais sim, assim, muito mais do que, bem mais assim do que eu visualizava mesmo. E no mais são processos, né? Então sim. passa de novo pela revisão, vai para edição e volta. Chegou um momento que eu falei, meu Deus, já li essa história mais 8 vezes. Mas acaba que eu fico imaginando que às vezes você dá um salto ali de maturidade ali, de escrita, né? E também de entendimento de processos editoriais. Então, deu uma profissionalizada grande. Poxa, nessas discussões de preparação de texto, né? Eu imagino que para umas próximas histórias, né? Você vai estar muito mais. Quase que você teve aulas ali de aprendizado ali, pô, realmente aqui eu poderia ter melhorado, aqui eu vou acrescentar uma parte, isso aqui vou balancear porque não é tão interessante para o público. Enfim, são vários aspectos que te enriquece, te engrandece como escritora, né? Então ainda tem essa outra grande vantagem, né? Que durante a preparação te deixa, podemos dizer assim, uma melhor escritora, né? Mais bem preparada também, né? Com certeza, a gente cresce muito. Foi até por isso que eu te falei que esse meu outro livro, que foi o primeiro que eu escrevi, que eu demorei aí uns 2, 3 anos escrevendo, chegou no final dele e eu pensei, meu Deus, é muita coisa para mexer. Porque chegou no final, o final, né, tinha mais a ver comigo, mas o início, que era de
3 anos atrás, eu pensei, meu Deus, isso daqui não é mais o que eu sou hoje. Não Sim. reflete mais o que eu sei hoje, o que eu entendo. Uhum. Então, a gente cresce, a gente evolui bastante durante o Sim. processo. É, e claro que a gente perceber isso, né? Poxa, o que eu tô escrevendo agora tá melhor, aquela autocrítica, tá melhor do que o que eu escrevia 2 anos atrás. É bom, né? O problema é se fosse o contrário, de uma forma pior, enfim. É legal ver isso, né? E é interessante, às vezes, os leitores mais fiéis, eles percebem isso, né? Consegue. Tem alguns autores que, por exemplo, tem um autor que eu leio, que eu li todos os livros, que é o Rafael Montes, né? É muito claro, né? O primeiro livro dele para o último, não se é bom ou ruim, mas de maturidade e de forma com que ele escreve. Dá para ver essa diferença, né? Um que escreveu com 19 anos, outro que escreveu com 30 e tantos. Então, essa evolução é legal também de acompanhar, né? E eu tenho certeza que não vai ser o seu último livro, né? Vão ter vários, né? Então você, qualquer um tempo, vai conseguir enxergar isso, os leitores também, né? Acho que isso é legal, um dos encantos que eu vejo, assim, da escrita, né? Acontece. É, e Ariane, chegando mais pro seu livro em si, sobre o que é o Abismo de Celina, conta pra gente, fala um pouco da história. Legal. Olha, o Abismo de Celina narra aí a história de uma pintora, né? A Celina, obviamente. Ela basicamente vai entrar ali em um incêndio, né, para tentar salvar o gatinho dela, o Vin, gente, o gatinho que ela tanto ama. Acho que todo mundo que tem um pet, né, sabe, assim, entende É, essa afeição. emociona mais que eu colocar uma pessoa, né? Colocar um pet ali. Ai, nossa, cara, é isso, sim. E aí, inclusive, eu recebo muitas mensagens, mas ele tá vivo, mas o gatinho tá Hum, vivo, e eu, gente, sem spoilers. Mas, eu ai, um parênteses sem te cortar, o meu primeiro livro também tem um gatinho e no último capítulo deixa aberto o que aconteceu com ele, né? Aí já tem gente me xingando que eu matei ele, eu falei assim, mas eu não falei que eu matei ele. Assim, enfim, causar isso nos leitores é gostoso, assim, mesmo que seja um ódio ali, enfim, faz parte. não, eles sentem né, os bichinhos, poxa, o que acontece com eles. Claro. E, bom, ela vai entrar nesse incêndio mas é isso, ela acorda no mundo da morte, né, no abismo, com a memória desse incêndio, de ter entrado ali, de ter entrado no fogo e de ter tentado pegar o gato dela, mas ela não sabe exatamente o que aconteceu, mas ela vai vendo aquele mundo sem cor, destruído, horroroso, e ela vai sentindo até a aura do lugar, né? Uma aura fantasmagórica, com Uhum. sussurros e tal. E aí que a figura da morte, né? O Odilon, ele vai aparecer e vai dizer: não, vocês morreram mesmo, isso aqui não é o céu, já deu para notar. Mas se vocês quiserem irem para lá, olha só, tem esses desafios Uhum. aqui que vocês vão ter que vencer. Não venceu, vão ter que me servir pela eternidade, vão ter que ficar aqui e vão ter que, né, enfim, fazer tudo que eu quiser, trabalhar, vão ficar aqui na servidão. Então, acho que a premissa é basicamente essa, e aí a gente vai ter vários elementos, né? A gente tem aí todo um mistério, tem uma certa aura esquisita, quem vai lendo vai sentindo, fala, nossa, tá esquisito. Aí vem ali umas reviravoltas, tem a própria fantasia sombria, né, no Sim. lugar, e tem a relação da Celina, né, com a morte. Entendi. E teve alguma. A gente está falando de fantasia, né? Naturalmente mundos imaginados, né? Mas seja uma fantasia urbana. Tem alguma inspiração em algum acontecimento real? Tem algum ponto que você espera tocar mais o leitor? Igual você falou, essa relação com a morte, né? Eu, por exemplo, né, eu escrevo ficção pós-apocalíptica, que a morte ela está presente a todo momento e a morte ela está presente no nosso dia a dia real também, né? Em diversos momentos da vida a gente vai passar por isso. Então a questão é como lidar com isso, né? E eu imagino que a fantasia ela pode, a ficção de uma forma geral, a fantasia também pode nos ajudar de uma forma às vezes lúdica, de uma forma mais leve a lidar com o problema que ele pode ser real. Então, estou falando assim de uma forma aberta assim, né? Você falou agora a questão da morte, tem alguma inspiração na parte real da sua vida, de vida de pessoas próximas? Você espera tocar o leitor em algo nesse sentido? Com certeza, eu espero tocar o leitor em algo nesse sentido, até não especialmente sobre a morte em si, né, sobre o acontecimento morte, mas sobre tudo o que vem antes. Então,
a Celina, ela se vê muitas vezes confrontada por tudo o que ela fez ou deixou de fazer antes de chegar no ponto em que ela está. Então, nossa, a Celina é uma artista que deixou ali o seu sonho de lado para Sim. suprir ali certas responsabilidades, né, familiares, que ela não deveria ter, mas que ela teve que suprir, então cuidar da mãe, né, que lida ali com uma questão que no livro aborda, e ela pensava muito, caramba, eu não fiz isso, eu deixei aquilo, e a gente vê que é um dos trechos mais marcados no livro, né, eu vejo a galera Hum, marcando que essa questão de arrependimentos, da vida em si. Então, o livro usa muito a morte também para falar sobre a vida. E sobre inspirações, eu diria, nossa, a gente tem aí uma inspiração muito forte na história do Odilon Rodin, que é um pintor, né, francês, que inclusive esse é o nome da morte, né? Odilon é uma homenagem. uhum, E eu uso muito a história de vida desse pintor, não só porque ele já pintou aí a figura da morte e tudo mais, mas porque ele tem algumas certas semelhanças com os personagens. Então, o que acontece? Na primeira parte da vida dele, ele pintou muitas obras tristes, né? Ele passou por muitas situações, a perca do filho, né? Enfim, divórcio, depressão. E esse pintor, as obras dele acabava refletindo muito essas questões que ele enfrentava. E já na segunda metade da sua vida, ele só começou a pintar obras alegres. Então, ele teve diálogos com os amigos, ele teve ali algumas mudanças, e a arte dele mudou muito também. Nossa, então ele rejeitou totalmente, né? Assim, principalmente esse lado inicial, para uhum. pintar obras coloridas e alegres, enfim. Inclusive, o Odilon, ele disse, né, o pintor, que as cores alegres tinham uma alegria que o tranquilizava. E quando eu li essa frase, eu pensei, meu Deus, é a Celina. Isso é Sim. a Celina. Então, quando a Celina chega ali no abismo, que é esse mundo da morte, assim como o pintor, ela rejeita muito isso. Ela não gosta de lugar sem cor, de lugar feio, de lugar ruim, e as cores alegres, pintar as paisagens alegres e estar nesses lugares trazem para ela uma alegria que a tranquiliza. Então, ponto, esse é um ponto de partida. E aí, então a gente tem aí sim, a gente brinca. Eu gosto muito de dizer que os personagens, eles são de certo modo cada um uma face desse pintor. Sim. Foi algo que eu gostei de fazer. Nossa, que legal. Bem interessante conhecer a origem, né? Porque a gente sempre precisa de boas inspirações para construir bons personagens, né? E a base de uma história são bons personagens, né? Então, principalmente quando o nome do personagem está no título, né? Então, isso tem um fator, né? Espera-se muito da Celina, né? Quando já pega pela capa, né? Eu vou até aproveitar que eu tô com o seu Instagram aberto, para quem está nos assistindo, vou colocar aqui na tela a capa, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Nossos rostinhos vão ficar de lado. Aqui, ó. Então, aqui é o Abismo de Celina, que a gente tinha comentado mais cedo, que é a capa muito bonita, né? E aqui tem até começa, né, de uma forma, um ótimo motivo para ler o livro, né? Como você mesmo disse. E aqui, um ponto que eu admiro muito no livro, eu acho que seu livro tem, é uma boa diagramação também, né, Ariane? A parte do miolo, né? Que um livro de fantasia pede muito isso também, né? Ajuda a envolver o leitor dentro do livro, né? E, e começando igual tem um trecho aqui impactante, já trava o leitor ali, né? Porque eu sou muito assim, né? A pessoa pega, pô, gostei da capa, igual a gente comentou, né? Pô, legal, a pessoa vai e vira, né? Deixa eu ver a sinopse aqui. Aí ela abre e começa a ler. Então, todos esses elementos têm que prender a pessoa, né? Então, pelo que eu tenho observado, por tudo que eu vi aqui de foto, enfim, de imagens, foi algo muito bem pensado, muito bem trabalhado e quase que uma garantia que quem tem o livro em mãos vai ler, né? Acho que é algo por aí, né? Ah, muito obrigada. Sim, a gente faz ali, né? Tem toda essa premissa muito envolvente desde o início. O melhor é que eu tô vendo aí uns comentários que eu nem vi É falando. de um dia atrás, né? É bem recente, né? Que é de um dia atrás e tal. Aqui, ó, Ai, Camaleão, que plot ai. sensacional, não esperava, a minha Ah, leitora, tá vendo? E ao vivo, né? A gente nem selecionou aqui, né? Para não selecionamos os melhores, é o que apareceu aqui. Aqui, ó, vários aí comentários aparece aqui. assim, horrível. Odiei, detestei.
Aqui, ó, assim, vários comentários bem legais, bem recentes, né? Então, pô, é muito legal, né? Eu acho que, assim, eu costumo falar que um livro bom, ele deve ser analisado, assim, uma questão técnica, né? Pô, se ele tá bem impresso, diagramado, a capa e tudo. E aí, depois é uma questão muito particular de gostar ou não gostar, né? Então, se o livro é bom, né? A Roku tem a qualidade, os livros são bons em aspectos técnicos, e as pessoas gostam do livro ainda, casa muito bem tudo aquilo que a gente precisa, né? Um texto bom e que as pessoas vão gostar de ler. E que bom, parabéns para você, a Bia, sua editora que você falou, todo mundo. E Ariane, você tem pensado em próximos passos? Tá recente ainda, né? Você teve um grande evento agora, mas eu imagino que muito do que você passou, né, desde a publicação independente até chegar no livro publicado pela editora Rocco, foi tudo muito mágico, né? E se tudo é muito mágico, a gente quer fazer isso de novo, quer passar isso mais vezes. Né? Tem já planos, ideias de uma próxima história? É continuação da Abismo de Celina ou algo completamente novo? O que você pode falar pra gente? É algo completamente novo, tem sim, está em desenvolvimento. A gente está agora aí já com algo em torno de 90 páginas. Ó, Uhum. já liberando aqui várias informações. Já tá passando da novela, já tá quase virando um romance. Já. Já tá indo. Eu tô muito animada para escrever uma fantasia com uma magia mais complexa. Então, o Abismo de Serena é muito intuitivo, né? A gente tem aí uma magia, mas é muito intuitiva, é muito assim, ai, a morte manda neste mundo. E aí não abre tanta margem, né, para as diversas possibilidades aí que uma fantasia tem. Então, eu estou muito empolgada para trabalhar agora uma fantasia que evoca o cenário nacional, e Hum, também estou muito empolgada para trabalhar com um sistema mágico mais complexo, que é a questão aí do livro atual. Acho que é isso sim. que eu posso falar. Eu imagino que você está se desafiando bastante na escrita, né? Então, para trazer uma complexidade maior na construção da história, isso é legal, né? Escrever é bom e desafiador ao mesmo tempo, né? Mas, bom, eu acho que vai ter mais alguns meses ainda de escrita, preparação até sair, né? Então, Com certeza. Mas como a gente viu aqui, ainda tem comentários muito recentes, né? De pessoas que gostaram do livro, então vai ter por muito tempo ainda, por alguns meses, né? Pessoas ainda lendo, admirando. E o livro, ele é atemporal, né? Ele não tem prazo de validade. Então dá para por um bom Essa é a tempo beleza. ainda. Exatamente. Que bom. E, bom, Celina, a gente. Ó, Celina não. Já estou incorporando você na personagem. Já tá por dentro. Tá? Calma, ainda não. Ariane, eu até mostrei aqui o seu Instagram, né? Vamos falar que é Ariane Castelo, tá até aqui embaixo o arroba, né? Fica fácil para quem está nos assistindo. Por onde mais as pessoas podem te encontrar sobre o seu livro, para comprar, para conhecer mais sobre o que você escreve? Tem algum outro canal? Ou é o Instagram mesmo? Conta pra gente. Então, temos o site, né, que é a página oficial do livro. Então, só colocar o Abismo de Celina, já é ali um dos primeiros que aparece. Lá tem informações Uhum. sobre a história, os personagens. E sim, esse arroba aí é o do meu Instagram, então vocês podem também me falar comigo por lá. Também é o mesmo arroba que tá no Twitter, que agora não é Twitter, né? X, Uhum. também do TikTok. Então é isso. Que legal. E aí de curiosidade, eu entrei aqui na Amazon, né? E a gente eu falei uma das primeiras frases aqui que você tinha comentado na pauta que ele atingiu, né, a lista dos mais vendidos da Amazon e ele está como segundo mais presenteado, né? Como romance de adolescentes na categoria romance para adolescentes, para normal. Legal, né? Mais um ponto aí de conquista, né? De relevância frente aos leitores. Ariane, queria agradecer a conversa, adorei conhecer mais você, a sua história. Eu não falo que eu desejo sucesso, desejo uma continuação de tudo que você tem conquistado, né? De sucesso que você tem conquistado. E espero que você tenha gostado do papo aqui. Juliana, adorei o papo. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal. É sempre muito bom, né? A gente fazer essa Sim, troca. E eu sim. adorei. Eu estou acompanhando seus vídeos também. Eu vi, né, você dialogando com a editora, com a Rafaela. Então Isso. eu já virei fã, já virei fã. Ah, que legal, fico feliz, feliz demais. Muito obrigado, então. Um abraço, até mais. Um abraço.